Em vez de uma saudação calorosa, o homem idoso, com rugas profundas marcadas pelo sol e pelo tempo, estendeu uma carta amassada que João reconheceu imediatamente como sendo sua própria confissão de amor enviada meses atrás. O mundo girou em um instante, e João soube que o segredo que ele e Miguel guardavam há 2 anos estava exposto, ameaçando destruir não só o relacionamento deles, mas também a família que Miguel tanto prezava. A viagem de Lisboa para aquela região remota do norte de Portugal havia sido ideia de Miguel, uma tentativa de reconectar-se com as raízes após meses de tensão na capital. João, com seus 25 anos, era o tipo de homem que sempre planejava tudo, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, filho de uma família de classe média da capital. Ele via no relacionamento com Miguel uma âncora de estabilidade em meio ao caos da vida urbana. Miguel, por outro lado, aos 24 anos, era mais impulsivo, vindo de uma família conservadora de agricultores, onde as tradições católicas ainda ditavam o ritmo da vida. Eles se conheceram no dormitório universitário, onde uma amizade inicial evoluiu para algo mais profundo, mas sempre escondido atrás de portas fechadas. Ao chegar à casa de pedra antiga, João sentiu o peso do ar fresco da montanha contrastando com o suor frio em sua testa. Miguel havia prometido que seria uma visita curta, apenas para apresentar João como o melhor amigo da faculdade. Mas agora, com aquela carta nas mãos do pai de Miguel, Sr. António, tudo mudava. Como você ousa vir aqui com isso, murmurou o homem, sua voz rouca e quando no pátio vazio. João engoliu em seco, procurando palavras que não vinham. Ele havia escrito aquela carta em um momento de vulnerabilidade, depois de uma briga feia com Miguel sobre o futuro deles. Enviara-a por correio, achando que era romântico, mas nunca imaginara que ela cairia nas mãos erradas. Miguel apareceu na porta, o rosto pálido como leite, os olhos castanhos arregalados de pânico. Pai, o que está acontecendo? Perguntou, tentando soar casual, mas sua voz tremia. Sr. António ignorou o filho e fixou o olhar em João. Este rapaz aqui escreveu coisas que nenhum homem decente deveria escrever para o outro. Você trouxe vergonha para esta casa, Miguel. E você, estranho, vai embora agora ou chama a polícia? A ameaça pairava no ar como uma nuvem pesada. João sentiu um nó na garganta. Ele sabia que em aldeias como aquela, onde todos se conheciam, um escândalo assim poderia se espalhar como fogo em palha seca. Enquanto Miguel tentava acalmar o pai, puxando-o para dentro da casa, João ficou parado no pátio, o sol da tarde batendo em seu rosto. Ele se lembrou das noites em Lisboa, onde eles podiam caminhar de mãos dadas em bairros mais liberais, sem medo de olhar julgadores. Aqui, no coração conservador de Portugal, as coisas eram diferentes. A sociedade ainda carregava resquícios de uma ditadura que valorizava a família tradicional, e a Igreja Católica influenciava cada decisão. João questionava agora se aceitar o convite havia sido um erro. Mas recuar significaria abandonar Miguel, e isso era impensável. Dentro da casa, a discussão esquentava. Miguel argumentava com o pai, sua voz subindo de tom. Pai, você não entende. Isso é quem eu sou. João é mais do que um amigo, ele é parte da minha vida. Sr. António bateu na mesa de madeira velha, fazendo os pratos tremerem. Parte da sua vida? Isso é uma abominação. O que a sua mãe diria se estivesse viva? E os seus irmãos? Você vai destruir tudo o que construímos. Miguel baixou a cabeça, as lágrimas ameaçando cair. Ele havia escondido sua orientação sexual por anos, temendo exatamente isso, a rejeição da família que o criara com sacrifícios. João entrou na casa, incapaz de ficar de fora. Sr. António, por favor, escute. Nós não viemos para causar problemas. Eu amo seu filho, e ele me ama. Isso não muda quem ele é como pessoa. O homem idoso virou-se para ele, os olhos flamejantes. Amo. Isso não é amor, é uma doença da cidade grande. Vá embora e leve suas ideias modernas com você. A tensão era palpável, e João sentiu o primeiro gosto amargo da rejeição social que tanto temia. Mas em vez de fugir, ele decidiu ficar, sabendo que essa confrontação era inevitável. À medida que a noite caía, os três sentaram-se à mesa para uma refeição forçada. O silêncio era interrompido apenas pelo tilintar dos talheres. Miguel olhava para João com uma mistura de gratidão e medo, enquanto Sr. António mastigava devagar, planejando seus próximos passos. João percebia que essa visita não era mais sobre reconexão, era sobre sobrevivência. Ele precisava navegar pelas águas turbulentas da tradição familiar e da identidade pessoal, pagando o preço de cada palavra dita. No dia seguinte, a aldeia começou a sussurrar. Vizinhos curiosos apareciam na porta, fingindo trazer pão fresco ou frutas, mas na verdade querendo fofocas. Miguel, atormentado pelo conflito interno, questionava se valia a pena lutar. E se meu pai estiver certo, João? E se isso for só uma fase da juventude? João balançou a cabeça,
segurando a mão dele escondido sob a mesa. Não é fase. É real. Mas precisamos decidir o que estamos dispostos a perder. A pressão familiar aumentava. Os irmãos de Miguel, que moravam nas proximidades, foram chamados. O mais velho, Pedro, um homem de 30 anos casado e com filhos, chegou furioso. Você está envergonhando a família inteira, Miguel. Pense nos seus sobrinhos, o que eles vão ouvir na escola. A discussão se transformou em uma batalha verbal, com acusações voando de todos os lados. João se via no meio, defendendo não só o amor deles, mas também o direito de existir sem máscaras. Enquanto a família de Miguel se reunia na sala apertada, João sentia o ar ficar mais pesado, como se as paredes de pedra estivessem se fechando ao seu redor. Pedro, o irmão mais velho, apontava o dedo para Miguel, sua voz ecoando como um trovão. Você trouxe esse estranho para cá e agora olha o que acontece. A aldeia toda já sabe. A dona Maria da loja me perguntou se era verdade que você virou daqueles da cidade. Miguel encolheu-se na cadeira, o rosto vermelho de vergonha, mas João interveio, sua voz firme apesar do tremor interno. Não sou um estranho. Sou o companheiro do seu irmão, e isso não é algo que se vira. É quem ele é. Sr. António observava em silêncio, mas seus olhos traíam uma dor profunda. Ele havia perdido a esposa há 5 anos para uma doença prolongada, e desde então, a família era tudo o que lhe restava. Ver o filho mais novo, que sempre fora o mais sensível, envolvido em algo que ia contra tudo o que ele acreditava, era como uma facada no peito. Eu criei vocês para serem homens de bem, para honrarem Deus e a tradição. Isso é uma traição à nossa herança. Miguel, dividido entre o amor pelo pai e o por João, sentia o peso da malta moral. Ele sabia que em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento gay legalizado desde 2010, as atitudes em áreas rurais ainda eram arcaicas. João, vindo de uma família mais liberal em Lisboa, onde o orgulho gay era celebrado anualmente, lutava para entender a profundidade dessa rejeição. Ele se lembrava de como seus próprios pais haviam reagido quando ele se assumiu aos 18 anos, com surpresa inicial, mas eventual aceitação. Aqui, era diferente, era como se o amor deles fosse uma ameaça à estrutura social da aldeia. Sr. António, o senhor acha que o amor pode ser errado só porque não segue as regras antigas? Perguntou João, tentando apelar para a razão. A conversa se estendeu pela noite, com Pedro sugerindo que Miguel procurasse ajuda em uma igreja local, talvez um retiro espiritual para corrigir seus caminhos. Miguel recusou, mas a semente da dúvida foi plantada. E se eu puder mudar, João? Para não magoar mais ninguém. João sentiu uma pontada de traição, mas entendeu que era o medo falando. Ele próprio questionava suas escolhas, valer a pena sacrificar a paz familiar de Miguel por causa do relacionamento deles. No dia seguinte, a tensão escalou quando uma prima distante, Ana, apareceu com notícias ruins. Ela trabalhava na escola local e ouviu comentários maldosos sobre Miguel. As crianças estão repetindo o que os pais dizem. Isso pode afetar o negócio da família, ninguém vai comprar nossos produtos se acharem que somos diferentes. A pressão social era implacável, e Miguel começou a se isolar, passando horas caminhando pelas colinas sozinho. João o seguia, tentando reconfortá-lo, mas cada conversa revelava camadas mais profundas de conflito interno. Eu amo você, mas amo minha família também, confessou Miguel, sentado em uma rocha com vista para o vale. Se eu escolher você, perco eles. Se escolher eles, perco a mim mesmo. João assentiu, sentindo o mesmo dilema. Ele havia deixado um estágio promissor em Lisboa para vir aqui, apostando tudo no futuro deles. Agora, via que o preço poderia ser alto demais. Enquanto isso, Sr. António lutava com seus próprios demónios. Ele se lembrava de um amigo de juventude que havia sido ostracizado por rumores semelhantes, forçado a deixar a aldeia e nunca mais voltar. Eu não quero isso para o meu filho, murmurou para si mesmo na capela da aldeia, rezando por orientação. Mas a fé que sempre o guiara agora parecia insuficiente para lidar com essa realidade moderna. João decidiu confrontar Pedro em particular, na esperança de encontrar um aliado. Seu irmão não é uma ameaça. Ele só quer ser feliz. Pedro riu amargamente. Feliz. Em uma aldeia como essa, felicidade vem da aceitação da comunidade. Vocês estão pedindo para serem exilados. As palavras feriram João, que percebeu a extensão do preconceito enraizado. À medida que os dias passavam, pequenas traições surgiam. Miguel, sob pressão, começou a evitar contato físico com João na presença da família, criando uma distância emocional que doía mais do que palavras. João questionava se o amor deles sobreviveria a isso. Uma noite, após uma discussão acalorada, Miguel sussurrou, talvez devêssemos fingir que nada aconteceu, só por enquanto.
João sentiu o chão sumir, era o começo de uma rachadura que poderia se tornar irreparável. A família planejava uma reunião maior, convidando tios e primos para resolver o assunto. João se preparava para o pior, sabendo que cada decisão tomada ali teria consequências duradouras. Ele via em Miguel um homem dividido, pagando o preço de uma identidade reprimida por anos. A reunião familiar transformou a casa em um campo de batalha emocional, com tios e primos enchendo a sala, vozes sobrepostas em um caos de acusações e defesas. Tia Maria, a irmã mais velha de Sr. António, foi a primeira a falar, sua voz estridente cortando o ar. Miguel, você foi criado na igreja. Isso é influência dessa cidade pecaminosa. Volte para o caminho certo antes que seja tarde. Miguel, sentado ao lado de João, apertava a mão dele por baixo da mesa, mas seu rosto traía o tormento interno. João, sentindo a hostilidade coletiva, percebia que não era só sobre eles, era sobre preservar a imagem da família perante a sociedade portuguesa rural, onde o coletivismo ainda prevalecia sobre o individualismo. Sr. António presidia a reunião, mas sua autoridade vacilava. Ele havia passado a noite anterior lendo artigos online sobre homossexualidade, emprestando o telefone de um vizinho mais jovem, e o que encontrou o deixou confuso, ciência dizendo que era natural, mas sua fé afirmando o contrário. Eu não sei mais o que pensar, admitiu ele em voz baixa, surpreendendo a todos. Pedro aproveitou o momento para atacar João diretamente. Você é o culpado. Veio da capital com suas ideias liberais e corrompeu meu irmão. João rebateu, sua voz ganhando força. Corrompi. Amor não corrompe, ele liberta. O que corrompe é o medo e o preconceito que vocês cultivam aqui. Miguel, finalmente, explodiu. Basta. Eu não sou uma vítima. Escolhi isso porque é quem eu sou. Se vocês não aceitam, então talvez eu deva ir embora. As palavras pairaram no ar, chocando a família. Tia Maria chorou, acusando-o de ingratidão. Depois de tudo que sacrificamos por você. Miguel sentiu o peso da culpa, sabendo que sua escolha poderia significar o fim das relações familiares que o moldaram. Após a reunião, João e Miguel saíram para uma caminhada noturna, o ar fresco da montanha aliviando um pouco a tensão. Eu não sei se aguento mais isso, confessou Miguel, as lágrimas rolando. João o abraçou, ignorando possíveis olhares de vizinhos. Nós aguentamos juntos. Mas você precisa decidir o que quer de verdade. Era um momento de intimidade rara em meio ao caos, mas também de dúvida, valia a pena o dano emocional. No dia seguinte, uma traição inesperada veio de Pedro. Ele havia conversado com o padre local, que sugeriu uma intervenção. O padre apareceu na casa, Bíblia em mãos, pronto para exorcizar o que chamava de influências malignas. Miguel recusou veementemente, mas o incidente deixou marcas. Eles acham que sou possuído, murmurou ele, incrédulo. João via nisso o ápice do preconceito social, onde a religião era usada como arma contra a identidade pessoal. Sr. António, vendo o sofrimento do filho, começou a questionar suas crenças. Ele chamou João para uma conversa particular no jardim. Diga-me, rapaz, isso faz você feliz de verdade? João assentiu. Sim, senhor. E faz o Miguel feliz também. O homem idoso suspirou, revelando uma vulnerabilidade rara. Eu perdi minha esposa cedo. Não quero perder meu filho. Era o primeiro sinal de rachadura na parede de rejeição. Mas a pressão não parava. Vizinhos boicotavam os produtos da fazenda da família, sussurrando sobre pecados na aldeia. Miguel, sentindo o impacto econômico, questionava sua decisão. Se eu ficar com você, destruo o legado do meu pai. João, atormentado, considerava partir sozinho para aliviar o fardo. Talvez eu deva ir. Você fica e conserta as coisas. Mas Miguel recusou, abraçando com força. Não. Nós enfrentamos juntos. Uma reviravolta veio quando Ana, a prima, mudou de lado após ler sobre direitos LGBT online. Ela confrontou a família, o mundo mudou. Portugal permite casamento gay. Por que não podemos aceitar? Suas palavras plantaram sementes de dúvida, mas também geraram mais conflito, com Pedro acusando-a de traição. À medida que o clímax se aproximava, Miguel tomou uma decisão ousada, confrontar a aldeia em uma reunião comunitária. Eu sou gay, e isso não me torna menos homem ou menos filho. As reações variaram de choque a apoio tímido, mas o preço foi alto, amizades rompidas e olhares hostis. João admirava a coragem de Miguel, mas temia as consequências. Eles pagavam o preço da autenticidade em uma sociedade dividida. Após a declaração pública de Miguel na praça da aldeia, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo murmúrio distante do vento nas oliveiras. Alguns vizinhos aplaudiram timidamente,
mas a maioria virou as costas, murmurando orações ou insultos baixos. Sr. Antônio, presente na multidão, sentiu uma mistura de orgulho e vergonha, orgulho pela coragem do filho, vergonha pelo que isso significava para a reputação da família. João, ao lado de Miguel, apertava sua mão, sabendo que esse ato de bravura era uma espada de dois gumes, libertação para eles, mas isolamento para a família. De volta à casa, Pedro explodiu em fúria. Você enlouqueceu. Agora somos párias. Os negócios vão à falência. Miguel enfrentou o irmão, os olhos flamejantes. Melhor párias do que mentirosos. Eu cansei de esconder. A divisão familiar se aprofundava, com tia Maria tomando o lado de Pedro, enquanto Ana apoiava Miguel. Sr. Antônio permaneceu calado, processando o turbilhão emocional. Ele se lembrava de sua juventude, quando sonhos foram sacrificados pelo dever familiar, agora, via o filho escolhendo o oposto. João, sentindo-se responsável, tentou mediar. Talvez possamos encontrar um meio-termo. Voltar para Lisboa e visitar ocasionalmente. Mas Miguel recusou. Não. Ou eles aceitam, ou eu vou embora para sempre. Era uma escolha drástica, refletindo o conflito moral, lealdade à família versus lealdade a si mesmo. Nos dias que se seguiram, o boicote intensificou. Clientes sumiram, e a fazenda enfrentava dificuldades financeiras. Sr. Antônio, pela primeira vez, questionou a comunidade. Eles nos julgam sem conhecer. Ele chamou Miguel para uma conversa honesta. Filho, eu não entendo isso, mas vejo que você sofre. Talvez eu precise aprender. Era um passo pequeno, mas significativo, mostrando uma foda de luz em meio à escuridão. Porém, uma traição veio de dentro. Pedro, em segredo, contatou um grupo conservador local para ajudar Miguel. Eles apareceram na casa, oferecendo terapia de conversão. Miguel, furioso, os expulsou, mas o dano estava feito. Como você pôde, Pedro? Você é meu irmão. Pedro defendeu-se, estou salvando você. A família se fragmentava, com cada membro pagando o preço de suas convicções. João, vendo Miguel desmoronar, questionava sua própria resiliência. E se isso for demais para nós? Mas em um momento de intimidade, Miguel reafirmou, você é minha âncora. Sem você, eu me perco. Eles planejavam o futuro, talvez mudando para uma cidade mais acolhedora como Porto, mas o apego de Miguel à terra natal complicava tudo. Ana se tornou uma aliada crucial, organizando uma pequena reunião com vizinhos progressistas. Portugal evoluiu. Vamos evoluir juntos. Algumas mentes mudaram, mas o preconceito persistia. Sr. Antônio, inspirado, conversou com o padre, questionando dogmas antigos. O padre, surpreendentemente, admitiu, a igreja está mudando também. Enquanto o conflito atingia o pico, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Lisboa, forçando uma decisão. Se eu for, perco minhas raízes. Se ficar, perco você. João propôs, vamos juntos, e construímos novas raízes. Mas o pai interveio, pedindo tempo. Fique mais um pouco. Vamos tentar consertar. Uma noite, Pedro admitiu seu erro, chorando. Eu tive medo de perder a família. Era o começo de uma reconciliação tênue, mas o caminho era longo. Miguel, exausto, via o preço pago, relacionamentos danificados, mas também crescimento pessoal. João refletia sobre as lições, o amor exigia sacrifícios, e a sociedade, apesar de progressos, ainda impunha barreiras. Com a família aos poucos se recompondo, Sr. Antônio organizou uma ceia simples, onde pela primeira vez, João foi tratado não como intruso, mas como convidado. Pedro, ainda relutante, estendeu a mão em um gesto de paz. Eu errei. Mas preciso de tempo para entender. Miguel assentiu, aliviado, mas ciente de que a aceitação total levaria anos. A aldeia, aos poucos, voltava ao normal, com alguns vizinhos retomando os negócios, enquanto outros mantinham distância. Era uma vitória parcial, conquistada a custo de noites insones e corações feridos. João e Miguel decidiram ficar mais uma semana, ajudando na fazenda e reconstruindo laços. Em uma tarde ensolarada, enquanto colhiam azeitonas, Miguel confidenciou, eu quase desisti de nós. Mas ver meu pai mudar. Valeu o preço. João sorriu, sentindo o peso aliviado. O amor verdadeiro testa limites. Nós passamos no teste. Mas internamente, João questionava se as cicatrizes desapareceriam. Sr. Antônio, em um momento raro de vulnerabilidade, conversou com João sozinho. Você ama meu filho de verdade. Eu vejo agora. Mas a sociedade aqui é dura. Proteja-o.
João prometeu, sentindo uma conexão inesperada com o homem que outrora o rejeitara. Ana, empolgada, planejava uma viagem em família para Lisboa, para expor todos à diversidade da capital. Vamos ao orgulho gay. Vai abrir mentes. Pedro hesitou, mas concordou, marcando o início de uma transformação. Ao final da visita, João e Miguel retornaram a Lisboa, mais fortes, mas mudados. Miguel deixou uma carta para o pai: obrigado por tentar. Eu te amo. Sr. António leu-a com lágrimas, prometendo visitar em breve. De volta à cidade, eles enfrentavam novos desafios, amigos questionando a decisão de confrontar a família, e Miguel lidando com o estresse pós-traumático. Mas o relacionamento deles florescia, livre de segredos. Olhando para trás, Miguel refletia: pagamos caro, mas ganhamos liberdade. João concordava, sabendo que cada escolha tinha seu custo. E você, leitor, acha que o amor deve sempre prevalecer sobre as tradições familiares, mesmo que isso signifique romper laços irrecuperáveis?